Olá, queridos amigos que assistem a TV Câmara de Tupã. Voltamos a apresentar o programa Mão na Roda e aqui com a ilustríssima presença da psicóloga Ana Carolina Bastos, que no primeiro bloco falou da sua trajetória de vida pessoal, profissional. E nesse segundo bloco a gente vai falar sobre um assunto muito importante, né? Que é o Janeiro Branco, o mês de prevenção e cuidados com a saúde mental e emocional. Para a gente começar falando sobre esse assunto, é possível fazer uma contextualização sobre essa temática? Em relação à questão da saúde mental no Brasil, dados da OMS do ano passado, eles mostram o quê? Que 9,3% da população do Brasil sofre de ansiedade. Isso é um quadro alarmante. Além disso, também existe um outro dado que fala sobre que, futuramente, pelo menos uma pessoa a cada 4 vai ter algum tipo de transtorno mental ao longo da vida. E se nós formos parar e pensar sobre esse âmbito, 1 para 4 é algo Muito exorbitante, é algo preocupante. Aliás, a gente já tem um cenário preocupante hoje, né, com dados assim para os próximos anos, então é uma situação muito alarmante e que vale sim esses momentos de conversa que a gente está tendo aqui para conscientizar, para orientar sobre a importância desses cuidados com a saúde mental e emocional, né? Exatamente. Inclusive, essa é a proposta do Janeiro Branco. Promover momentos de reflexão, de conversar sobre o assunto. Por quê? Antes da pandemia, o quadro da saúde mental ele já vinha com uma crescente piora nos problemas mentais. Vamos colocar dessa maneira. Pós-pandemia, o que já estava ruim... Ficou pior. Piorou, exatamente. E se nós não falarmos sobre isso, vai se intensificar cada vez mais. A questão é falar sobre, refletir sobre, divulgar o assunto, não banalizar o sofrimento, porque infelizmente ainda existe a questão do tabu. Saúde mental, quando a gente tem um problema físico, a gente vai no médico, faz um exame e tá lá. Você vai fazer uma radiografia, tá aqui, você tem hérnia de disco. Agora, e uma depressão? Não existe um exame que você possa comprovar lá, olha aqui, aqui tá no exame que você tem depressão, que você tem ansiedade, que você tem síndrome do pânico. Não tem. Essa avaliação é realizada através de aspectos clínicos. Então, uma pessoa não tem como comprovar, vamos dizer assim, para sua família ou para os seus amigos ou no seu trabalho que ela está com sofrimento emocional. Ela pode falar, mas muitas vezes nesse falar, as outras pessoas, elas banalizam o sofrimento dela. Para de frescura. Que depressão o quê? Isso aí é falta de Deus. Você vai no psicólogo, isso aí é coisa de louco. Olha, fulana tá ficando louca. E esses discursos, eles fazem o quê? Eles prejudicam a situação, eles não ajudam em nada, eles só pioram o quadro para as pessoas e para esse cenário que nós estamos enfrentando aí. Com certeza, inclusive o lema do Janeiro Branco desse ano é saúde mental enquanto há tempo, o que fazer agora? Inclusive essa questão de conscientizar, né? Para não banalizar o sofrimento do outro, né? Sim. E ao contrário, né? Para que oriente o outro, inclusive a buscar esse auxílio profissional se for necessário. Exatamente. Por quê? A questão da banalização que a gente coloca, porque a maioria das pessoas que vai tratar do tema, elas não fazem com empatia. Então, o que é empatia? É eu me colocar no lugar dessa outra pessoa. Então, quando eu ouvir esse discurso, eu tô com uma angústia, uma coisa tão ruim dentro do meu peito que eu não sei explicar. Ao invés de simplesmente dizer isso é frescura, a gente deve tentar se colocar no lugar dessa pessoa e validar a experiência dela, entender que não é porque eu não estou sentindo angústia
e não estou vendo a angústia dessa pessoa, que ela não é real. Ela é real para ela. Então, se ela é real para ela, e eu posso ajudar de alguma maneira, nem que seja conversando, ouvindo, às vezes dando um colo para a pessoa chorar, ou às vezes ajudando essa pessoa a procurar ajuda. Porque não é só o psicólogo, é óbvio que a pessoa vai precisar de um tratamento terapêutico, mas existe uma rede de apoio, é importante a família apoiar, se possível a comunidade, as pessoas que trabalham com essa pessoa, se essa pessoa frequenta alguma igreja, essas pessoas também ajudarem, apoiarem. A pessoa que está com problema de saúde mental, que está, vamos dizer assim, fragilizada emocionalmente, ela precisa de uma rede de apoio. É sobre isso. O Janeiro Branco é sobre isso. Perfeito. Inclusive, quem tem, né, vamos falar assim, esses problemas relacionados à saúde mental, né, e emocional, sofrem esses preconceitos efetivamente de se expor, de não querer se expor Sim, justamente porque às vezes a pessoa foi comentar com alguém e ela ouviu um comentário negativo. E aí, às vezes acontece que a pessoa está tão fragilizada e aí ela ouve um discurso negativo e a sua fragilidade ela aumenta. E muitas vezes ela acaba o quê? Se fechando ainda mais. Nós vemos assim algumas situações onde algumas pessoas tentaram falar, tentaram dar sinais, mas ninguém deu atenção. Existem alguns discursos assim também. O fulano de novo, chorando. Fulano só chora. E às vezes a pessoa está ali pedindo socorro em forma daquele choro. Mas, muitas vezes as pessoas estão no seu cotidiano, na sua correria, com os seus próprios problemas pessoais, que todos nós temos, e elas não conseguem dar a atenção necessária, ou algumas também não querem dar essa atenção necessária, ou algumas acham que não precisam dar essa atenção, e é onde a pessoa acaba se isolando cada vez mais, até que chega um ponto que às vezes a pessoa nem quer mais falar sobre isso, nem quer mais mexer naquela ferida que ainda dói. Então, existe sim pessoas que ficam tão fragilizadas que elas chegam ao ponto de não buscar um tratamento, e também quando é ofertado um tratamento, muitas vezes elas não aderem. Isso acontece também. Perfeito. Inclusive reforçando o lema que é saúde mental enquanto há tempo, porque esse enquanto há tempo, no final, ainda pode ter um desfecho muito pior, né? Que inclusive a gente tem um outro mês de conscientização que é o Setembro Amarelo, né? Sim. De prevenção ao suicídio, porque um dos desfechos inclusive é esse, né? A pessoa não vê mais saída, não tem às vezes uma rede de apoio, né? E acaba muitas das vezes tirando a sua própria vida, né? Lamentavelmente, em alguns casos, eu não diria alguns, infelizmente, em muitos casos, porque a incidência de suicídio no nosso país ela é alta. Mas eu acredito que justamente por conta dessa falta de, como que eu posso dizer, legitimação. Por quê? Porque as pessoas banalizam o sofrimento e aí a pessoa se sente às vezes até envergonhada de pedir ajuda. Às vezes ela acredita no que a outra pessoa falou. Será que é frescura mesmo? De repente eu estou exagerando. De repente eu consigo lidar com isso sozinha. De repente eu vou buscar mais a Deus. E aí, o que ela faz? Ela acredita naquele discurso e ela não consegue resolver o problema porque é uma doença que ela está enfrentando, que não é culpa dela. Mas ela precisa de ajuda para sair. Muitas vezes ela não vai conseguir sair sozinha. Mas por acreditar naquele discurso negativo sobre a condição emocional dela, é o que eu disse, ela acaba se fechando
e intensifica-se o problema até, infelizmente, não ter mais o que fazer porque já houve o desfecho trágico. O lema que diz, enquanto há tempo, enquanto há vida. Fato. Verdade. Depois que a vida se foi, não há mais o que fazer por aquela vida. Então nós temos que fazer hoje. Exato. Nós temos que fazer agora. Muito bem. E o que fazer agora é exatamente isso, né? Começando pela conscientização, sim, né? Por todo esse trabalho junto à educação também, para mostrar para as pessoas a importância que o psicólogo tem, o terapeuta sim, tem, o psiquiatra, né? Sim. Para auxiliar essa pessoa a resolver seus conflitos, né? Sim. A sair desse problema de saúde mental debilitada. Sim, divulgar esse tema. Se possível, propiciar momentos de reflexão sobre isso, mas como eu disse, sempre com a empatia, sempre se colocando no lugar do outro e sempre se colocando também como uma rede de apoio e disseminando aí conteúdos relacionados ao tema, porque é importante as pessoas aprenderem de uma vez por toda que a depressão, ela existe, é um fato. Ela não é um mito. Não é porque eu não vejo, volto a repetir, que ela não existe. Ela existe. Então, o que acontece? É preciso ser levado a sério. Ansiedade, síndrome do pânico, todas as questões mentais que envolvem a nossa população, infelizmente. Fato. E essas questões de autocuidado, isso influencia muito na saúde mental e emocional das pessoas? Claro, claro. Se você for parar para pensar, a questão da nossa higiene física. Os médicos lá atrás, quando começou vamos dizer assim, a medicina, eles não sabiam, né, que lavar as mãos iria evitar certos tipos de contaminação. Com o tempo, com o passar do tempo, com os estudos, eles perceberam que sim, e aí eles começaram a adotar os meios de higiene física. E aí foi se divulgando para a população. Hoje em dia, se você falar com uma pessoa sobre a questão de higiene física, todo mundo está cansado de saber. Se você pegar uma criança, ela já sabe que tem que escovar o dente, que tem que pentear o cabelo, que tem que tomar banho todo dia. Ela já sabe que tem que andar com roupa limpa. Mas e a higiene mental? Ninguém fala sobre isso. Como se a mente fosse separada do corpo. E não é assim. O ser humano, ele é corpo, mas ele também é mente. Assim como eu preciso cuidar da minha higiene física, eu preciso cuidar da minha higiene mental também. Porque senão eu vou me contaminar também. Contaminar minha mente e vou ficar com a parte emocional abalada. Muito bem. Carolina, inclusive nós temos, além das redes de apoio que a gente já falou, né? Inclusive vale reforçar, né, os amigos de trabalho, sim, da igreja, né, a própria família. A comunidade em geral. Né? Mas existe também o Centro de Valorização da Vida, né? O que é esse centro? O Centro de Valorização da Vida, ele é um atendimento 24 horas, todos os dias, onde tem pessoas trabalhando de forma voluntária para ajudar, para ouvir essas pessoas que estão com algum problema, que precisam conversar, mas às vezes não tem ninguém ali, ou às vezes não se sente confortável em conversar com algum familiar por algum motivo ou outro, ou não tem confiança, não tem alguém de confiança para abordar o assunto, falar sobre o que está sentindo. Então, este trabalho do CVV é para isso. E ele é disponível 24 horas, então é uma coisa que a qualquer momento que você estiver precisando, ele está disponível de maneira gratuita, não só através do número para ligação, mas também por outros canais. Porque existem pessoas que elas têm dificuldade em falar, tem pessoas que não gostam da própria voz, ou pessoas que têm algum tipo de dificuldade na fala também. Então aí, nesse serviço já ocorre uma inclusão de acessibilidade para todo mundo. Então, quer dizer, pessoas surdas conseguem também mandar pelo chat, conseguem colocar para fora aquilo que está sentindo e tem alguém do outro lado que se importa. Interessante. Isso é muito bom.
Muito bom. E quem quiser ligar, qual que é o número do telefone? É 188. 188, tá? Isso. E aqui em Tupã, o atendimento local, como que pode ser realizado e onde é realizado? Aqui em Tupã, o atendimento clínico psicológico, ele é realizado através de psicólogos da área da saúde. As formas de acesso são através de consulta médica com o clínico geral. A pessoa procura o posto e aí o médico clínico geral vai encaminhar a pessoa de acordo com a necessidade. Ou existem também as situações onde a pessoa pode procurar o CAPS, mas geralmente o CAPS ele vai ser mais direcionado para pessoas em casos um pouquinho mais graves, vamos dizer assim. Perfeito, mas nós temos também essa Sim, possibilidade de atendimento de local referência, também. sim. Excelente, muito bom. A gente vai mostrar inclusive para vocês aqui um vídeo de conscientização elaborado inclusive pelo Exército Brasileiro referente ao Janeiro Branco, o mês de conscientização sobre a saúde mental e emocional. A campanha Janeiro Branco tem como objetivo sensibilizar a população sobre a importância de cuidar da saúde mental. É uma campanha dedicada a convidar as pessoas a pensarem sobre suas vidas, o sentido e o propósito, a qualidade dos seus relacionamentos e o quanto elas conhecem sobre si mesmas, suas emoções, seus pensamentos e sobre seus comportamentos. Quantas vezes paramos para analisar nossas emoções e sentimentos? Quantas vezes falamos sobre o que estamos sentindo? E por que é importante falar sobre esses assuntos? Falar é importante para evitar a negligência em relação à dor emocional ou ao sofrimento mental. Caso você esteja vivendo dificuldades emocionais, não deixe de compartilhar com alguém em quem você confia. Procure expressar aquilo que você vem sentindo e em que você acredita que precisa para melhorar. Permita que o outro te ajude a buscar tratamento. Se você suspeita que alguém que você conhece está com um transtorno mental, toque no assunto, fale sobre o tema com empatia, mais abertamente. Valorizar a saúde mental nos ajuda a entender que as doenças mentais podem ser prevenidas e tratadas. Dessa forma, podemos viver com uma melhor qualidade de vida e também proporcionar bem-estar aos que estão sofrendo psicologicamente. Cuide de sua saúde mental. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Bom, conforme vocês assistiram nesse vídeo, né, a importância da conscientização a respeito da saúde mental e emocional. Psicóloga Ana Carolina Bastos, muito obrigado aqui pela sua presença no programa Mão na Roda. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom. Aproveita então também para deixar uma mensagem para quem nos assiste. Sim. Para você que nos assiste, tenha sempre em mente que cuidar da sua saúde mental é um ato de amor próprio. Não tenha vergonha e não hesite em procurar ajuda, se você precisar. Não esqueça que você é importante e você não está sozinho. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no programa Mão na Roda. Parabéns pelo trabalho que é realizado aqui junto ao CRAS de Tupã. Muito obrigada. Muito bem. E você, querido amigo, querida amiga que nos assistiram até esse presente momento, sempre gosto de encerrar o nosso programa com um versículo da Bíblia e hoje eu trouxe o que está escrito em Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19, que inclusive é um versículo que a nossa querida entrevistada aqui de hoje gosta muito, né? Que está escrito assim: esqueçam o que se foi, não vivam o passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Assim sendo, desejo então que você tenha esperança na sua vida e que você tenha muita fé e que Deus abençoe e proteja você. Um grande abraço e até a nossa próxima entrevista. Tchau, tchau.